Olá, sejam bem-vindos à programação da TV Assembleia. Você acompanha a partir de agora a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Na pauta de votações estão 6 urgências para serem votadas pelas comissões durante a sessão. Entre elas está a matéria que aumenta a idade máxima de 28 para 32 anos para o ingresso na Polícia Militar, Civil e no Corpo de Bombeiros. Existe uma emenda retirando a Polícia Civil do texto e ela também será votada junto com o projeto. E ainda deve entrar em votação, agora em segundo turno, a PEC, proposta de emenda à Constituição, que permite acúmulo de cargos para pedagogos. Acompanhe os trabalhos. De acordo com o painel eletrônico, inclusive com a chegada da figura ilustre do deputado Luciano Machado, que ansiosamente esperada a sua chegada pelo deputado Sérgio Majeski. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido ele, o deputado Marcos Garcia, para que possa fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Assessoria que possa auxiliar o deputado Marcos Garcia, nosso vice-líder do governo. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Obrigado. Muito obrigado, Marco Garcia. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Quero agradecer meus auxiliares, Coronel Alexandre Quintino, está aqui meu deputado da região serrana, Adilson Espíndola. Muito obrigado pelo apoio de vocês, sou muito grato à condução dos trabalhos nessa tarde de hoje. Nesse momento eu pergunto aos colegas deputados se algum deles gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Tem sim, senhor presidente. Deputado Fabrício Gandini, com a palavra. Eu queria registrar, a gente tem aí um amigo em comum que está aqui na Assembleia, que é o Zezito Maia, a mãe dele é a dona Gilda, a famosa dona Gilda, que faz aquela muqueca que só ela sabia fazer, né? Faleceu no dia de hoje, então eu queria me solidarizar e pedir 1 minuto de silêncio aí, nosso amigo Zezito Maia. Também quero aproveitar esse momento e prestar minhas condolências ao nosso servidor da casa, ex-vereador pelo município de Vitória, Zezito Maio, pelo falecimento de sua mãe, que efetivamente faz uma muqueca tradicional, reunindo, liderados pelo nosso líder político aqui de Vitória, Zezito Maio, diversas lideranças. E é importante fazermos esse registro. Quero aqui, em nome da mesa diretora, também apoiar a manifestação do deputado Fabrício Gandini. Mais algum deputado gostaria de fazer um registro, 1 minuto de silêncio? Deputado Ferraz, com a palavra. Gostaria de registrar o falecimento aqui da dona Lígia Galante, que deixou muitas saudades aqui no município de Itapemirim. Ela que era uma mulher muito simpática, dona de uma amizade enorme no nosso município, então gostaria de registrar 1 minuto de silêncio e quero me associar também ao falecimento da dona Gilda, mãe do Zezito, que era grande amiga nossa e companheira. Apresentamos à família os nossos sentimentos e nos unimos aos demais deputados por essa dor e por essa tristeza da mulher que era considerada a rainha da muqueca capixaba. Ok, com a palavra o deputado Sérgio Majeski. Deputado Marcelo, eu quero me somar aos demais colegas que já registraram o falecimento da mãe do Zezito Maio e que Deus conforte o coração dele, de toda a família, dos amigos nesse momento de dor. Muito obrigado, deputado Sérgio Majeski. Então, nesse momento, por solicitação dos deputados Fabrício Gandini, Teodorico Ferraço, Sérgio Majeski e a mesa diretora, façamos então 1 minuto de silêncio, sendo assim, solicitar a todos que coloquem em posição de respeito.
Muito obrigado a todos. Passamos então à primeira fase do expediente, nesse caso é sujeito a simples despacho. Do item 1 ao item 48, tratam-se de mensagens governamentais respondendo a requerimentos de informação das senhoras e senhores deputados. O despacho único para todos esses itens é ciente ao autor do requerimento por cópia eletrônica. 01. Mensagem 426-2021 do Governo do Estado. Desculpa, esse é o 01 até o 48. Então, número 48. Número 49. Projeto de Lei 078-2022, deputado Luciano Machado. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 50. Projeto de Lei 079-2022, da deputada Janete de Sá. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Do item 51 ao item 54, trata de requerimento de informação de autoria do senhor deputado Bruno Lamas e Capitão Assunção. Meu despacho único para todos esses requerimentos de informações é: oficie-se. Item número 55. Segunda fase do expediente, nesse caso é sujeito à deliberação. Pela ordem, meu querido presidente. Desculpa o projeto 236, eu acabei dando atenção aqui que eu não tinha registrado a presença. Como é que ficou a situação? Ele ficou bem, não tem problema nenhum. Vou verificar agora. Qual o item da pauta? É o primeiro item. Não entrou ainda não na ordem do dia. Não entrou ainda não. Porque o projeto é outro projeto, me desculpa. Eu tô antecipando, é o tal do overlap, eu recebi lá na frente, antes de dar o passe. Por isso que eu disse que ele estava muito bem e agradeci a atenção. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação. Item 55. Requerimento de urgência 022-2022 do deputado Alexandre Chambinho. Coloca a matéria em discussão. Para encaminhar a votação, o vice-líder do governo, deputado Marco Garcia. Item número 55 da pauta. Só um minutinho, deputado. O requerimento de urgência, eu gostaria de pedir ao autor se ele pudesse retirar o pedido de urgência aí, o deputado Alexandre Chambinho, o item 55. Se pudesse baixar o pedido de urgência. Ou baixar de pauta, presidente, o deputado. Deputado Marcelo Santos. Pois não, deputado Alexandre Chambinho. E que ela retorne na pauta. Ouvindo, deputado Marcelo Santos? Estou ouvindo. Solicito a Vossa Excelência que retire o projeto, o regime de urgência da pauta e retorne só após o Carnaval. Ok, liberando então o projeto para passar o feriado tranquilamente, retornando à tramitação após o Carnaval. Defiro. Ok, obrigado. Item 56 da pauta, requerimento de transferência de sessão solene 45/2022, deputado Capitão Assunção. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Do item 57 ao item 139, tratam-se de indicações das comissões parlamentares e das senhoras e senhores deputados. O despacho único é: em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado todas as indicações dos respectivos parlamentares e das comissões que constam do item 57 ao 139. Passamos então à ordem do dia. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 236/21 do deputado Luciano Machado, que dispõe sobre a alteração dos limites de idade de ingresso na Polícia Militar. Na Comissão de Justiça, o relator Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental. Antes de convocar a Comissão de Constituição e Justiça, eu consulto o relator e presidente da CCJ, Fabrício Gandini, para saber se o membro está apto a relatar ou se mantém o prazo. Já vencido o prazo, me perdoe. Senhor presidente. Pois não. Então posso relatar?
Ok, vou convocar então a Comissão de Justiça. Estão me ouvindo, deputados? Estou ouvindo, ok. Só um Ok. Deputado Gandini, Comissão de Justiça. só um minutinho, Oi. por favor, porque o autor... Eu não estou ouvindo mais, senhor presidente. É porque a gente não vê o que está acontecendo aí. Deputado Gandini, é porque o autor da matéria está tendo um diálogo aqui com a liderança. É o seguinte, eu soube que ainda há uma dúvida na Comissão de Justiça e eu já pedi baixada de pauta desse projeto. E eu acho que acaba ficando desgastante pedir baixada, mas como eu sou muito democrático e torço muito para que esse projeto possa avançar favoravelmente, até porque os nossos estados vizinhos, como Rio e Minas, já chegaram a essa idade máxima de 32 anos que o projeto prevê. Eu vou pedir novamente a baixada de pauta para que, após o Carnaval, a gente volte a falar com mais embasamento de todas as comissões. Eu vou sugerir uma outra ação. Pedir o plenário que apoie a manutenção do prazo do relator, porque aí fica na própria CCJ. Ótimo. E pós o Carnaval a gente avalia o retorno da discussão disso. Maravilha, então, deputado Gandini, Vossa Excelência concorda? Eu peço dilação de prazo aqui, com autorização dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Maravilha. E aí fica mantido o prazo na CCJ. Valeu, obrigado. Obrigado, deputado Luciano. Item número 2. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fabrício Gandini. Sobre o item número 2, eu não posso relatar, no entanto, chegou o projeto que havia um acordo com o governo que eles enviariam, que é o projeto de lei número 69 de 2022. Ele não foi lido na pauta hoje, mas eu queria solicitar a Vossa Excelência pudesse pedir para anexar e a gente votar assim que for anexado. Ele trata do mesmo assunto. Vossa Excelência está para relatar ele já hoje, anexando essa matéria? Não, na verdade eu vou ter que passar para alguém, porque o projeto é de minha autoria, na verdade é esse. Ok. Posso fazê-lo se algum deputado se colocar para relatar, mas então eu vou pedir a anexação. Se a gente voltar, está melhor. Ok, eu pedi para que seja anexado o que foi encaminhado hoje, para que possa fazer. Aí Vossa Excelência está pedindo para poder votar ainda hoje? Não, pode ser na próxima sessão. Ok, então nesse caso peço a juntada da matéria que falta a anexação para a próxima sessão. Então saltamos do item número 2 para o item número 3. Discussão única em regime de urgência do projeto de lei 325/2021, deputado Bruno Lamas. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria, deputado Fabrício Gandini. Vou pedir prazo, senhor presidente. Tendo pedido prazo e é regimental, o próximo item da pauta, número 4, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 733, deputado Fabrício Gandini. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Justiça. A palavra é o deputado Vandinho Leite para presidir a comissão. Ok. Tendo visto que o projeto de minha autoria. Gostaria também, senhor presidente, de pedir prazo para fazer alguns ajustes aqui no relatório. Defiro. Obrigado. Regimental, como presidente da CCJ, na condição de vice, assumindo a presidência. Número 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 55/2022, de autoria do deputado Marcos Garcia, que autoriza o recebimento de trecho rodoviário municipal. Convoca a Comissão de Constituição e Justiça. Geralmente esse projeto é um acordo entre o Estado e o deputado, e aqui são dois deputados que assinam, Marcos Garcia e Luiz Durão, que autorizam o recebimento de rodovia localizada entre os municípios de Colatina e Linhares, pela margem sul do Rio Doce, incluindo no plano rodoviário estadual. Portanto, eu vou votar pela aprovação, no caso legalidade da matéria, na Comissão de Justiça, e colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Qual é o relatório, Vossa Excelência? Deputado doutor Emílio Mameri. Acompanhe o relator. Deputado Janete Sá.
Deputado Marco Garcia, um dos autores da matéria. Deputado Marcelo Santos, está presidindo. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Alexandre Chambinho. Chambinho acompanha o relator. Quem foi que votou? Chambinho vota com o relator. Acompanha o relator. Tá, Chambinho. Deputado Ari Pagundo. Deputado Dr. Hudson Leal. Deputado Líder do Favato com o relator. Deputado. Então, tendo uma maioria na Comissão de Justiça, devolva a mesa para prosseguir a matéria. Na Comissão de Justiça, pela Senhor constitucionalidade. presidente, eu gostaria que Vossa Excelência registrasse meu voto. Gandini. Na Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. Na Comissão de Infraestrutura, eu convoco o deputado vice-presidente Alexandre Chambinho. Senhor presidente, eu vou requerer prazo da referida matéria, até mesmo para que a gente possa avaliar a matéria e fazer uma correção, porque ela é autorizativa e é onde a gente pode aprovar esse projeto como ele se tornando um plano estadual. Entendeu? Então, eu requero prazo para que a gente possa fazer essa correção e depois voltar com a matéria para aprovação no plenário. Item 6 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 29/2022, deputado Coronel Alexandre Quintino, que também autoriza. Vamos lá. Convoco a Comissão de Constituição e Justiça. Ok, a matéria, da mesma forma que a anterior, quando há acordo entre o Estado e os deputados, a gente tem feito isso aqui dentro da casa e acredito que deva haver acordo. Coronel Quintino, ele autoriza o recebimento da rodovia, do trecho de rodovia BR-484, compreendido no trecho que liga a entrada da rodovia S-165, no município de Afonso Cláudio, passando pelo distrito de Piracema, a entrada da BR-262 no município de Conceição do Castelo, incluindo o plano rodoviário estadual. É uma rodovia federal e está tendo autorização para o governo do estado cuidar e fazer manutenção dela. Ok? Então, vou colocar a matéria em discussão. Na verdade, eu vou primeiro votar, né, pela constitucionalidade da matéria, tendo em vista os acordos que estão sendo feitos de recebimento e colocar em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos da Comissão de Justiça como voto do deputado Vandinho Leite. Deputado Dr. Emílio Mameli. Deputado Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Com o relator. Deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator, deputado Gandini. Ok. E deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Tendo maioria na Comissão de Justiça, devolvo a mesma prosseguindo nas demais comissões subsidiárias. Gandini, eu estou no plenário. Eu integro a Comissão de Justiça. Acho que você não ouviu, mas tudo bem. Deputada Janete Sá. Vou colher o voto de Vossa Excelência. Com o relator. Ok. Aprovada a comissão, devolvo a mesa. Aprovou, né? Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça pela sua constitucionalidade. Convoco nesse momento a Comissão de Infraestrutura. Nesse caso, vai ser presidida pelo vice-presidente, deputado Alexandre Chambinho. Presidente, deputado Marcelo Santos, da mesma forma que o projeto anterior, avoco a matéria, peço o prazo. Para corrigir, né? Corrigir, fazer a correção e na próxima sessão a gente já apresenta emenda para aprovar os dois projetos. Ok. Só para poder informar os deputados, autores, não se pode a Assembleia autorizar o Estado a fazer, já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão a gente autorizava o governo a dar aumento, autorizava o governo a dar benefícios. Na verdade, a gente inclui no trecho rodoviário estadual o quilômetro, o trecho tal daquele município. O Estado avalia se vai aderir ou não. Ou não, é isso. Para poder tornar ele menos inconstitucional possível. Muito obrigado. Passamos então ao 7º item da pauta. Discussão em segundo turno da proposta de emenda constitucional 03/21, deputado Bruno Lamas.
Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Por ser emenda à Constituição, a votação é nominal. Como vai a deputada Dilce Espíndola? Só um minuto, por favor, da votação. Voto sim, senhor presidente. Deputado. É só para esclarecer que esse projeto é do Bruno Lamas e apensado ao meu. Isso. Só um minuto. Bruno Lamas e demais deputados, que é uma PEC, e tenha pensado uma matéria do deputado Bruno Lamas e outros. Olha no final. Sim, agora, me perdoe, magnífico. Nesse caso aqui também a emenda constitucional 05 de autoria do magnífico e ilustre deputado Sérgio Majesco. Houve uma falha que os meus auxiliares aqui não puderam me atender. Eu quero chamar a atenção de vocês dois. E o deputado Marco Garcia liderando junto com... É impossível. Nos perdoe, Vossa Excelência. Então a matéria em votação é nominal, por ser emenda à Constituição, carece de quórum qualificado. Deputada Dilce Espíndola. Mais uma vez, a gente quer ouvir sua voz. Voto sim, senhor presidente. Deputado Alexandre Sambinho. Sim, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Bruno Lamas, autor. Voto sim. Bruno Lamas vota sim. Capitão Assunção. Ausente. Deputado Carlos Von. Ausente. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Com muita honra, eu voto sim. Vota sim. Deputado Dari Pagung. Favorável. Favorável. Deputado Delegado Danilo Baense. Ausente. Doutor Hércules. Saúde. Vota sim. Deputado Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, Mameri. Deputado Rafael Favato. Voto sim, presidente, deputado Marcelo Santos. Muito obrigado, Favato. Vota sim. Deputado José Rocha Esmeraldo. Ausente. Deputado Freitas. Vota sim. Fabrício Gandini. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Hudson Leal. Ausente. Ministra Irini Lopes, que nesse momento acaba de registrar o voto, a presença, por gentileza, estamos no aguardo. Bem, o meu auxiliar dessa parte, Luciano. Já marcou a presença, ministra Irini Lopes vota sim. Deputada Janete de Sá. Sim. Luciano Machado. Sim. Janete de Sá, sim. Luiz Durão. Luiz Durão vota sim. Marcelo Santos presidindo. Deputado e vice-líder do governo nessa Casa de Leis. Voto sim, meu amigo. Marcos Garcia vota sim. Marcos Madureira. Voto sim. Marcos Madureira vota sim. Marcos Mansur. Marcos Mansur ausente. Deputada Raquel Lessa. Sim. Deputada Raquel Lessa vota sim. Renzo Vasconcelos. Vota sim. Vota sim? Sim. Não. Pastor Mansur vota sim. Renzo Vasconcelos. Voto sim. É ele mesmo, tá votando? Eu. Renzo Vasconcelos vota sim. Deputado Sérgio Majesco. Majesco vota sim. Deputado Teodorico Ferraço. Voto sim. Teodorico Ferraço. Voto sim. Teodorico Ferraço vota sim. Torino Marques. Ausente. Vandinho Leite. Sim, senhor presidente. Vandinho Leite vota sim. Vamos então proclamar o resultado. 22 votos sim, uma abstenção. Nesse caso, fica aprovado a emenda à Constituição em mesa para promulgação. Com a palavra, um dos autores, deputado Bruno Lamas. Senhor presidente, um dia histórico para a Assembleia Legislativa, histórico para os capixabas. Esse parlamento que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e por isso é bom a gente criar essas relações com os colegas deputados e deputadas, que são todos autores da matéria, que votaram em primeiro turno e no segundo turno.
É importante que aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia, você que é pedagogo, você que acredita na educação, você agora poderá ter duas carreiras. Uma injustiça está sendo corrigida. E sabe, deputada Raquel, no momento oportuno, onde o Estado faz concurso público, 1.500 vagas, as pessoas que se inscreveram poderão disputar na verdade, com tranquilidade, com a certeza de que essa injustiça foi corrigida. Nós fizemos isso através de uma PEC, com o apoio dos 30 deputados e deputadas, com o apoio da Comissão de Educação. Aqui está o deputado membro, o deputado Quintino, o deputado Dari Pagum, que é membro, o deputado Sérgio Majesco, que inclusive apresentou uma matéria também nesse sentido, que foi apensada. Então, a maturidade desse parlamento, a grandeza desse parlamento, deputado Marcelo, hoje presidido por Vossa Excelência aqui, que faz uma entrega tão importante para o magistério, para a educação, para a comunidade escolar. Viva os pedagogos, viva a Assembleia Legislativa e viva o Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado... Pela ordem, deputado Majesco. Deputado Adilson Spindler, obrigado. Eu gostaria, primeiro, de agradecer os deputados também por terem votado de forma unânime nesse projeto. Eu e o deputado Bruno apresentamos uma PEC semelhante para que pedagogos possam ter 2 vínculos empregatícios, que era uma coisa completamente sem sentido, né? Se um pedagogo tinha que cumprir 30 horas, ele podia ter uma outra cadeira de professor, ele não podia ter um outro vínculo de pedagogo. Isso é uma coisa completamente sem sentido, né? Que continuasse a existir essa possibilidade. Então, assim, para os pedagogos é um pleito antigo. Existem pedagogos que já têm isso, porque havia um entendimento muito embaraçoso e agora tem problema para aposentadoria, porque corre o risco de perder. Então, com a aprovação, isso também elimina esse problema. Agora, uma coisa, deputada Raquel, que nós precisamos urgentemente trabalhar é na questão de que, com a nova BNCC, com esse período de expansão agora da carga horária, os professores estão sem tempo de comer. Então, quem tem uma cadeira de manhã e outra à tarde em 2 escolas diferentes, eles não estão tendo tempo de comer. Então, assim, é urgente que a gente consiga, de alguma forma, um caminho para que professores possam merendar na escola, a mesma merenda que os alunos. Isso resolveria muito a vida de uma série de profissionais que agora já tinham um tempo pequeno, mas que agora passaram a ter um tempo ainda menor. Muito obrigado, deputada Dilson. Ok, passamos para o item de número 8, discussão prévia do projeto de lei de número 161/2019, do deputado Alexandre Chambinho. Presidente, eu solicito a baixada de pauta desse projeto, que ele possa retornar na próxima sessão. Ok, defiro o pedido de Vossa Excelência. Passamos para o item de número 9, discussão prévia do projeto de lei de número 764/2019, do deputado Marcos Garcia, que tem um parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Presidente, item de número 10. Deputado Adilson. Pois não. Deputado Rafael Favato, só para agradecer aqui a presença do vereador Everaldo, lá de Jerônimo Monteiro, vereador Vaguinho, demais vereadores de Colatina, vereador Elias de Jerônimo Monteiro, está visitando a Assembleia Legislativa no dia de hoje, então quero agradecer aqui a presença deles. O município foi castigado com a chuva lá, a gente está tentando ajudar os municípios, né, de Jerônimo Monteiro e de Colatina também. Agradeço a presença deles aqui. Obrigado, presidente, deputado Adilson, pela gentileza. Ok, deputado. Item 9, então, foi aprovado. Ao arquivo geral, passamos para item 10, discussão prévia do projeto de lei de número 773/2019, do deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça.
Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número... Voto contrário meu, presidente. Capitão Assunção. Contra, 2 votos, o deputado Dr. Hertz e capitão Assunção. Item de número 11, discussão prévia do projeto de lei de número 971/2019, do ex-deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre os critérios e condições para a destinação das bicicletas apreendidas pelas delegacias da Polícia do Estado e da outras providências. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 12. Discussão prévia do projeto de lei complementar de número 34/2020 do ex-deputado Euclério Sampaio. Em discussão. Não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados... Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Deputado Adilson Danilo Baiense. Pela ordem, deputado delegado Danilo Baiense. Na votação anterior, eu votei contra o projeto das bicicletas. Por favor, conste o meu voto. Ok, será constado. Item número 12. No item de número 11, né, deputado? Deputado Danilo Baiense. Exatamente, deputado Adilson. No item 11, então, que conste o voto contrário do deputado delegado Danilo Baiense. Ok. 13, discussão prévia do projeto de lei de número 19/2020 do deputado capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Voto contrário meu, senhor presidente. Aprovado ao arquivo geral, com os votos contra do deputado capitão Assunção. Item de número 14, discussão prévia do projeto de lei de número 142/2020 do deputado capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com voto contrário, deputado capitão Assunção. Item de número 15, discussão prévia do projeto de lei de número 211/2020 do ex-deputado Euclério Sampaio. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 16, projeto de lei de número 281/2020 do ex-deputado Euclério Sampaio. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 17, discussão prévia do projeto de lei de número 297/2020 da deputada Raquel Lessa. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria segue arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 18, discussão prévia do projeto de lei de número 319/2020 do
do deputado delegado Danilo Baiense. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com voto contrário do deputado Danilo Baiense e do deputado Dr. Hércules. Item de número 19. Discussão prévia do projeto de lei de número 320/2020, em discussão do ex-deputado delegado Lorenzo Pasolini. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item do número 20, discussão prévia do projeto de lei de número 342/2020, do deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com voto contrário, deputado Capitão Assunção. Item de número 20. Deputado Danilo Baiense, votando contrário. Com voto contrário também do deputado delegado Danilo Baiense. Item de número 21, discussão prévia do projeto de lei de número 355/2020, do deputado Bruno Lamas. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 22, discussão prévia do projeto de lei de número 361/2020, da deputada Irine Lopes. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 20. Com voto contrário, o deputado Dr. Hércules. Item de número 23. Discussão prévia do projeto de lei de número 367/2020, do deputado Dr. Hércules. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com voto contrário do deputado Dr. Hércules. Voto contrário do deputado Danilo Baiense. E votos contrários dos deputados Danilo Baiense e Capitão Assunção. Item de número 24, discussão prévia do projeto de lei de número 394/2020, do ex-deputado delegado Lorenzo Pasolini. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 25, discussão prévia do projeto de lei de número 412/2020, do deputado Vandinho Leite. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a sua tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 26, discussão prévia do projeto de lei de número 460/2020, do deputado delegado Danilo Baiense. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com voto contrário do deputado Danilo Baiense.
Item de Contrário, Carlos Von também. Capitão Assunção e Carlos Von. E do deputado Carlos Von e do capitão Assunção também? Exato. Ok. Exatamente, senhor presidente. Item de número 27, discussão prévia do projeto de lei de número 487/2020 do deputado Luciano Machado. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 28, discussão prévia do projeto de lei de número 519/2020 da deputada Janete de Sá. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item 28, com voto contrário da deputada Janete de Sá. Item de número 29, discussão prévia do projeto de lei de número 546/2020, do deputado Dr. Emílio Mameri. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 30, discussão prévia do projeto de lei de número 547/2020 do ex-deputado Enivaldo dos Anjos. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 31, discussão prévia do projeto de lei de número 552/2020 do deputado Coronel Alexandre Quintino. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 32, discussão prévia do projeto de lei de número 577/2020 do deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Com os votos contrários dos deputados Capitão Assunção e Danilo Baiense. E do deputado Torino Marques. Item de número 33, discussão prévia do projeto de lei de número 66/2021 do deputado Capitão Assunção. Em discussão, não havendo deputados inscritos, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral, com os votos contra do deputado Capitão Assunção e Danilo Baiense. E do deputado Danilo Baiense. Item de número 34, discussão prévia do projeto de lei de número 71/2021 da deputada Janete de Sá. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Item de número 35, discussão prévia do projeto de lei de número 72/2021 do deputado pastor Marcos Mansur. Em discussão, não havendo deputado inscrito, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria será arquivada. Se o parecer for rejeitado, o projeto segue a tramitação normal. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado ao arquivo geral. Neste momento, Deputado Adilson, pela ordem. Pela ordem, deputado Sérgio Majestic.
Deputada Gilson, obrigado pela ordem. Então, eu gostaria hoje de fazer 2 registros aqui. Um pela ordenação episcopal do padre Anderson Franklin, que no último sábado foi ordenado bispo da Igreja Católica lá em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é padre lá naquele município. E agora, Dom Anderson Franklin. Com muita alegria que a Igreja Católica do Espírito Santo e sobretudo a Arquidiocese de Vitória comemora a ordenação do Dom Anderson Franklin, que deve se tornar o bispo auxiliar da nossa Arquidiocese de Vitória também. Então fica aqui o nosso registro, nossos parabéns, e que Deus abençoe muito essa nova função do Dom Anderson Franklin. E hoje também nós comemoramos os 36 anos de ordenação do bispo emérito Dom Luiz Mancilha Vilela, que foi arcebispo de Vitória por muito tempo e que hoje completa 36 anos de ordenação episcopal, agora como bispo emérito de nossa arquidiocese. Então é com muita alegria que eu faço esses 2 registros. Muito obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Meus parabéns pela lembrança, deputado Sérgio Majésica. Obrigado. Pela ordem, deputado Torino Marcos. Senhor presidente, queria somente fazer um registro, faltando agora 15 minutos para as 4 da tarde. Eu fiz hoje 2 indicações que entrou na segunda parte do expediente da Assembleia Legislativa, indicação número 834, ao governador do Estado do Espírito Santo, senhor Renato Casagrande, para aquisição de caminhão caçamba, retroescavadeira e patrol para o município de Mimoso do Sul. Essa indicação eu já fiz a nível de emenda parlamentar, mas o governador tema em ser oposição, né? Não pagar emenda parlamentar somente para alguns aliados, mas não paga para outros, o que eu acho que é uma grande besteira, porque quem sofre não é o deputado, quem sofre é a população. Eu acho que esse tipo de perseguição não está me perseguindo em momento algum, eu não dependo de votação para estar como... Eu dependo de votação, claro, as pessoas que me deram o voto de confiança, mas eu não fico correndo atrás de voto fazendo entrega, porque quem perde o voto em não entregar uma emenda parlamentar, que é um direito da população, é o próprio governador Renato Casagrande. Então eu fiz agora a título de indicação a 834 para retroescavadeira, patrol e também caçamba para o município de Mimoso do Sul. E fiz uma outra indicação de número 124, essa foi a 123, essa aqui é de número 124, a indicação número 835 ao Governo do Estado, mais uma vez, para a reforma da sede da Polícia Militar, da 2ª Companhia do 7º BPM em Campo Grande. A situação ali está muito causticante, muito ruim para a população, sofrimento muito grande. Então, a reforma da sede, principalmente para os policiais que prestam um excelente serviço ao nosso povo capixaba, apesar do não reconhecimento por parte do governo do trabalho essencial que faz a Polícia Militar do Espírito Santo, assim também como o Corpo de Bombeiros e também como a Polícia Civil. Dando continuidade aqui ao que eu estou falando, senhor presidente, eu vim hoje nós tivemos uma excelente filiação do ex-deputado federal Carlos Manato, que se filiou ao Partido Liberal, partido do presidente da República Jair Bolsonaro, vai concorrer a pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo, e hoje eu estive na filiação, começou às 2 horas da tarde, e eu quero parabenizar a toda a equipe, todas as pessoas que estavam lá, e muito obrigado pelo carinho que essas pessoas demonstraram com o trabalho que eu venho desempenhando como deputado estadual aqui no meu glorioso e amado Espírito Santo. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, deputada Janete de Sá. Eu quero saudar todos os auxiliares de serviços gerais do Espírito Santo, em especial desta casa. São 42 servidores que nos atendem através da empresa Líder Brasil Serviços, que é a empresa terceirizada que presta esse serviço de limpeza na Assembleia Legislativa. São 42 servidores, eles estão em todos os espaços aqui da Assembleia buscando construir um ambiente bom de trabalho. Os nossos gabinetes hoje são limpos graças a esses profissionais que são auxiliares de serviços gerais, artífices e banheiristas. E eu quero aqui render o meu carinho, a minha consideração e meu agradecimento a esses profissionais pelo dia de hoje, que é o dia do auxiliar de serviços gerais, comemorado em todo o país.
que eu sei que eles talvez não poderão ter hoje como um dia especial, porque estão trabalhando, mas que levem no seu coração o carinho dessa deputada que sempre externou aos profissionais mais simples dessa casa, mais úteis e importantes nesse trabalho de garantir a limpeza tanto dos nossos gabinetes, mas como também de toda a Assembleia Legislativa, para receber as pessoas que aqui vêm buscar serviços da Assembleia e também está dialogando, trazendo sugestões e também algumas críticas para os deputados estaduais. Obrigada, deputada Dilson. A senhora deputada Janete de Sá está muito esperançosa hoje, está num verde muito bonito. A esperança nunca morre. Verdade. Aliás, é a última que morre, né? Não, ela não morre. Ou não morre jamais, né? Verdade. Porque a gente morre com a esperança do céu. Só para constar em registro em nossas atas, na segunda fase do expediente, no item de número 56, requerimento de transferência de sessão solene de número 45/2022, do deputado Capitão Assunção, foi aprovado. Neste momento, então, passamos à fase das comunicações. Concedo a palavra ao deputado engenheiro José Esmeraldo. Com a palavra, o deputado Dr. Rafael Favato. Dr. Emílio Mameri. Deputado Adilson, deputada Dias. Com a palavra, deputado Dr. Rafael Favato. Que vou declinar do uso da palavra hoje. Ok, obrigado, meu amigo, valeu. Com a palavra, deputado Dr. Emílio Mameri. Com a palavra, deputado Dr. Hércules. Verdade? Senhor presidente, deputado, amigo Adilson Espíndola, demais colegas deputados, os que estão aqui na sessão presencial, os que estão no sistema à distância, quero abraçar a todos os servidores da casa, abraçar especialmente nesse momento a Gisele, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. A Eliana também mostrou o rostinho ali. São as duas meninas que falam com a comunidade surda, que é muito importante a comunidade surda saber o que nós estamos falando aqui. Hoje é dia do auxiliar de serviços gerais. É um dia que eu não posso esquecer, porque em 1960 eu entrei trabalhando na Santa Casa de Cachoeiro como auxiliar de serviços gerais, lavando banheiro, lavando chão, as enfermarias. E me lembro muito bem, recordo isso com muito orgulho, que lavando o chão, o Dr. Ubaldo, que era o médico mais famoso que tinha em Cachoeiro naquele tempo, no sul do estado, não só em Cachoeiro, o alto-falante anunciava assim: atenção, doutor Ubaldo, queira comparecer no centro cirúrgico com urgência. E eu falava com meus colegas, eu lavando o chão, falava com meus colegas assim: vocês vão ouvir me chamar no alto-falante ainda com urgência, para ir ao centro cirúrgico com urgência, para operar alguém. E todo mundo achava graça, menos eu. Eu não achava graça, que eu levei isso a sério. Foi um projeto que eu fiz para a minha vida e muita gente me ajudou. E Deus
me ajudou tanto e tantas pessoas me ajudaram há 20 anos depois o alto-falante me chamar para ir ao centro cirúrgico com urgência. Foram 20 anos e que eu tive a ajuda de muita gente. Infelizmente, a sociedade não lembra dessa data. Não lembra. Eu faço questão de todas as sessões solenes que eu faço aqui, de lembrar de agradecer ao pessoal dos serviços gerais. Porque quando a gente chega aqui na casa, isso aqui já está tudo limpinho. As mesas estão sem poeira, tudo limpinho, o banheiro limpinho. Somos pessoas invisíveis, não só nessa casa, mas pelo mundo afora. Mas eu tenho que falar da nossa casa, que é assim. E muita gente passa por eles e nem cumprimentam. Muita gente passa por essas pessoas e nem cumprimenta. Então, lembrar também dessas pessoas que durante a pandemia, olha que trabalho relevante que essas pessoas fizeram, especialmente nos hospitais, nas UTIs, levando contaminação às vezes para suas casas, infelizmente contaminando os seus parentes, seus amigos, enfim. Esse pessoal tem que ser lembrado. O pessoal faz o serviço de limpeza, para ser mais claro, de não só falar auxiliar de serviços gerais. Devido à única maneira de prevenção do contágio é a higienização, a desinfecção de ambiente. Então, isso é muito importante para que todos reconheçam o trabalho dos auxiliares de serviços gerais, que comemora essa data, que quase ninguém lembra dessas pessoas, mais uma vez eu repito, quase ninguém lembra, mas como eu fazia isso, como eu tenho minha carteira assinada lá no meu gabinete, dessa forma, eu guardei essa carteira e com 20 anos de idade eu fazia isso. E mais uma vez um abraço a todo o pessoal dos auxiliares de serviços gerais. Vamos valorizar esse povo que eles merecem. E para encerrar, como sempre, presidente, saúde, saúde e saúde. Com a palavra o deputado delegado Danilo Baiense. Com a palavra o deputado Dari Pagum. Com a palavra o deputado Coronel Alexandre Quintino. Com a palavra o ilustre deputado de Guarapari, do Estado do Espírito Santo, Carlos Von. É o doutor Hércules, seu homem. Senhor presidente, eu tenho denunciado dessa tribuna o crime organizado que tomou conta da cidade de Guarapari, e exatamente por isso, pessoas que têm conhecimento desse crime organizado e possuem provas, indícios, têm me procurado e me passado algumas coisas. Essa semana, por exemplo, eu recebi a chamada planilha da propina, que consta diversos nomes ali de pessoas, muitos da cidade de Guarapari, que estariam recebendo propina, os valores, o número do cheque, tudo discriminado nessa planilha. Eu recebi, a planilha foi apagada, os nomes, e deixaram apenas um nome aqui do senhor Odivan. Odivan, que no meu último pronunciamento eu afirmei aqui ser o braço financeiro desse crime organizado. Ele, que já trabalhou numa empresa de asfalto de Guarapari, e a informação que me passaram, que ele era o responsável por ir na prefeitura, pegar o cheque do pagamento dos serviços prestados, ou do suposto serviço prestado, e sacava esse cheque na boca do caixa, e pegava esse dinheiro e repassava. Depois ele foi para a CODEG, que a gente sabe que a CODEG também tem muitos sérios problemas de corrupção
lá dentro. É um local de pessoas trabalhadoras, né, muitas pessoas boas, mas infelizmente algumas pessoas que passaram por lá deixaram um rastro de corrupção e de destruição. Então essa aqui é a planilha que eu recebi, e essa planilha, ela pertence ao empresário Tiago Nosso, empresário esse que foi brutalmente assassinado na cidade de Guarapari. E junto com a planilha também eu recebi uma conversa, um print de uma conversa de WhatsApp do senhor Odivan com o empresário assassinado, Tiago Hoffmann. E aqui, pelo que me falaram, está escrito, né, é um print de uma agenda que, pelo que me passaram, pertence ao senhor Odivan. E nesse print, nessa agenda, ele discrimina todos os valores da corrupção. Então, são máquinas que supostamente deveriam estar trabalhando, caminhões supostamente deveriam estar trabalhando, e não trabalham, e é pago essas horas que ele não trabalha, onde que o empresário ficava com 60% e o senhor Odivan com 40%. Então, são muitas denúncias que vem chegando até mim, e a gente confia realmente na isenção, no trabalho principalmente do GAECO, que é quem está investigando todas essas denúncias de corrupção envolvendo diversos políticos da cidade de Guarapari. E quero aqui parabenizar o jornalista Marcelo Paranhos, que eu já tive algumas divergências com ele, continuo tendo divergências, mas é notório a sua coragem em denunciar toda essa quadrilha que tomou conta da Prefeitura de Guarapari. Então, ele já fez aproximadamente de 10 a 20 vídeos, eu não sei exatamente, mostrando passo a passo de toda essa organização criminosa que vem atuando na cidade de Guarapari. Então, para você que quer conhecer, é importante acessar o site realidadecapixaba.com, e que você vai ter acesso a esses vídeos que vai mostrar de que forma que essa quadrilha vem assaltando os cofres públicos da cidade de Guarapari. E permaneço aqui sempre cobrando, porque realmente são muitos indícios, são muitas provas de que diversos crimes estão ocorrendo no município. Mas quero agradecer, senhor presidente, pela oportunidade. Um forte abraço a todos e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Muito bem, deputado Carlos Von. Próximo orador inscrito, deputado Capitão Assunção. Eu vou encher a voz de Irine agora. Senhoras e senhores deputados, hoje é um dia muito importante na minha vida. Deputado Carlos Von testemunhou, deputado Torino Marques testemunhou e deputado delegado Danilo Baís também testemunhou. Hoje eu me despeço da família patriota, que me recebeu com todo carinho, que me recebeu e me deu todo o suporte que um partido deve dar a um político quando ele caminha naquela agremiação. E eu deixo e permaneço com essa amizade a todos da família patriota, família 51, e principalmente, deputado Dr. Hércules, ao nosso amigo, nosso colega aqui de Assembleia Legislativa, deputado Dr. Rafael Favato, uma pessoa que eu já estimava antes mesmo de vir aqui para a Assembleia Legislativa, e toda a minha trajetória dentro do Patriota foi por causa, primeiramente, de Deus, mas pelas mãos do presidente estadual do Partido Patriota, ao qual eu dedico esse pronunciamento e me coloco, deputado Dr. Rafael Favato, à sua disposição, porque, infelizmente,
nós temos visto o caminhar, a trajetória da política e dos maus políticos. Mas dentro da Assembleia Legislativa e dentro do Patriota, eu encontrei um braço amigo, encontrei um irmão, e eu tenho que fazer o elogio em público, doutor Hércules, porque eu aprendi na Academia da Polícia Militar que quando a gente tem que chamar a atenção de uma pessoa, a gente chama em particular, mas quando a gente tem que fazer o elogio, a gente tem que fazer em público. Então, eu estou me despedindo hoje da família Patriota, que caminhou comigo na eleição de prefeito de Vitória. Deputado Dr. Rafael Favato compartilhou por muitas vezes as nossas caminhadas, as nossas carreatas em cima de trios elétricos. Essas cenas nunca vão sair da minha mente, porque eu tenho que dar essa honra para o deputado Dr. Rafael Favato, porque sem a presença dele, sem a determinação dele, eu hoje não estaria partindo para uma nova trajetória. Foi um momento muito difícil que eu vivi, foi um momento muito difícil que o doutor Rafael Favato viveu, mas a mão forte dele e a mão estendida dele fez com que nós tivéssemos uma caminhada muito salutar, muito bacana, como candidato a prefeito de Vitória pelo Patriota, e que agora também, deputado Torino, ele testemunhou pessoalmente a nossa nova trajetória dentro do Partido Liberal. Hoje eu oficialmente estou filiado ao Partido Liberal, ao 22. Uma honra caminhar com o PL agora, mas principalmente eu deixo essa palavra para quem me estendeu a mão e que eu não posso jamais esquecer, que é o presidente do Patriota, nosso colega dentro da Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Rafael Favato. E mais uma vez eu reafirmo, na hora que o deputado Dr. Rafael Favato precisar de mim, eu estarei também à disposição. Quero retribuir e quero deixar para todos da família Patriota o meu grande abraço e a minha grande estima, consideração e respeito. E que nós possamos também caminhar juntos nesse projeto pluripartidário, onde temos uma grande missão, que é eleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, deputado Bruno Lamas. Obrigado, meu amigo. Precisava desse tempo extra. Ausente, deputado Alexandre Chambinho. Ausente, deputado Adilson Espíndola. Ausente, deputado Vandinho Leite. Ausente, deputado Torino Marques. O deputado tem 5 minutos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. 4 horas e 8 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo direito de fala que o senhor me concedeu, deputado Hércules, público que nos assiste nesse exato momento, deputados que estão na plenária presencial aqui, também na plenária virtual. É uma satisfação muito grande. Hoje é um dia muito especial, né? Especial porque você está vivo. E estar vivo e acordar com vida
que Deus lhe dá, isso é muito bom. Mas não foi um dia feliz para quem andou lendo as notícias do nosso país vizinho, a Colômbia, que acabou de aprovar o aborto de crianças com até 24 semanas de gestação. 24 semanas de gestação, você aborta uma criança. Que notícia desastrosa para a humanidade. Que notícia monstruosa. Que notícia que deve deixar Deus cada dia mais triste com a atrocidade que o ser humano é capaz de fazer com o próximo. E principalmente se esse próximo estiver dentro dele. Que vergonha, eu digo na verdade que canalice. O aborto, em qualquer circunstância, já é algo muito trágico. Agora, provar isso em virtude do berro de uma minoria barulhenta, que entristece qualquer um, é um passo para acabar de vez com o valor da vida. Eu queria deixar claro aqui para as pessoas que nos assistem que 24 semanas a criança já tem tudo formadinho. Os órgãos sensoriais, aqueles órgãos sensoriais, estão formados. Tato, olfato, audição, paladar. O bebê já consegue sentir cheiro e sabor também do líquido amniótico, além de escutar os sons que estão do lado externo da mãe, da barriga da mãe. Te amo, meu filho. Ele ouve. Que Deus dê muita vida para você quando nascer. Ele ouve. Vamos matar essa criança porque eu não desejo ela. Ele pode não saber, mas ele sente que é alguma coisa muito ruim, depende da forma que você se refere a alguém. Isso é muito ruim. 24 semanas de vida, ele já abre os olhos. Aliás, nós temos aqui na Assembleia Legislativa os deputados que representam a área médica do Estado do Espírito Santo, meus colegas, que sabem muito bem do que eu estou falando, o doutor Rafael Favato, doutor Hércules, temos também a doutora Soraya Manato, deputada federal, que tanta criança trouxe ao mundo. Sabem bem que para a nossa medicina, aborto só acontece até 22 semanas. Passando disso, já é infanticídio. É bom deixar bem claro para você que conhece alguém que fala: eu sou a favor do aborto, que tenta criar uma narrativa para cometer um assassinato. Método contraceptivo nós temos aos montes, mas a minoria mimizenta e ligada diretamente à bandeira do feminismo conseguiu legalizar essa atrocidade não muito longe, na Colômbia. Tem outros países também da América Latina, que eu vou citar aqui para você, que já legalizaram o aborto. Uruguai, Cidade do México, Cuba. O Brasil não. O Brasil continua resistente. E se Deus quiser, nós vamos continuar resistindo sim. Bom, quero deixar bem claro que o brasileiro fique muito atento para saber muito bem do lado de quem ficar nessa luta contra o assassinato de crianças, o aborto, que já está legalizado em vários países da nossa América Latina. E o Brasil, se depender de mim, isso não vai acontecer jamais. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Torino, quero dar os parabéns a Vossa Excelência pela fala. É muito pertinente e lamentar também que isso esteja acontecendo nesses países. Eu, como obstetra, devo lembrar que eu recomendo aos pais para conversar com a criança ainda intraútero, principalmente os pais, porque a voz grave, ou melhor, a voz grave, o líquido conduz melhor até o ouvido da criança. Em 24 semanas a criança está toda prontinha, só falta crescer e engordar. Então realmente isso é um crime. Um crime. Assassinato. Realmente um parlamento que aprova uma coisa dessa realmente não tem... Parlamento doentio, eu falo a verdade. O que eu fico mais triste, por isso que eu citei o nome do senhor, doutor Hércules, como obstetra, para dar o exemplo. O doutor Hércules é um médico, é um exemplo para a população capixaba, para o ser humano, assim como o doutor Rafael Favato também, a doutora Soraya Manato.
Eu quero dizer, além de tudo, doutor Hércules, eles comemoram uma lei aprovada dessa como se fosse uma final de Copa do Mundo. Viva o aborto! Que isso? Estão malucos? Rapaz, está faltando Deus demais na vida do ser humano, de alguns deles. Muito obrigado, doutor Hércules. Inacreditável. Parabéns pelo discurso. Próximo deputado inscrito, deputado Teodorico Ferraço. O deputado tem 5 minutos. Meu querido deputado doutor Hércules, senhoras e senhores deputados. Normalmente, quando as chuvas caem no Espírito Santo, com uma dose mais violenta e anormal, o sofrimento da nossa população é muito grande. Assim tem acontecido com Iconha, Fredo Chaves, Alegre, Mimoso do Sul, Muqui, Guaçuí, Muniz Freire e tantos outros municípios aqui do Sul e do Norte que sofrem permanentemente com os efeitos das chuvas que caem em momentos inoportunos com excesso desnecessário para a nossa agricultura. Eu hoje resolvi pedir ao governo para que faça uma comissão técnica, não precisa ser política, uma comissão técnica de estudos, inclusive com os prefeitos, que nós já vimos que já bate na porta do prefeito encontrar uma solução, não que seja a solução definitiva, mas que diminua os sofrimentos da sua população. Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, Mimoso do Sul, o prefeito Peter já viu que a ponte ali perto do posto de saúde é muito baixa e ela segura as águas do rio Muqui, em Mimoso do Sul. Precisa ter uma outra ponte, levantar a ponte. Existem pedras que estão impedindo o derrocamento do rio, é necessário. Isso alivia e diminui os prejuízos para a população que sofre, de um modo geral, com o excesso de chuvas. Ali em Muqui, a ponte, quando você entra em Muqui, ali perto do estádio, aquela ponte segura a água totalmente e volta para a cidade. Ali é uma obra que eu calculo, que eu defino como uma obra prioritária e importante. Fazer 2 desvios laterais à ponte, com quantidade de metro cúbico de água vazante através de manilhas, para melhorar o sofrimento daquele povo de Muqui. Vamos a Castelo. O prefeito João Paulo tem dado declarações muito oportunas sobre a possibilidade de construção de algumas barragens a montante do rio Castelo. Quem sabe que essas barragens vão resolver o problema? Recentemente, nós solicitamos a deputada federal Norma e colocou no orçamento que vai receber Castelo uma possante máquina para manter permanentemente o rio com uma derrocagem boa e tranquila para aumentar a velocidade das águas. Vamos partir para Alegre. O nosso prefeito Nihô, como sofreu dias atrás, o governo socorre, os deputados querem socorrer também. Claro que nós somos impotentes, que não temos recursos à mão, não temos dinheiro, mas temos vontade. E a nossa obrigação é ficar solidário e pedir ao governo, Alegre, como tem sofrido aquelas estradas, assim como o Guaçuí. Como já disse Alfredo Chaves, da mesma forma, uma ponte foi destruída. Em Iconha, o governo gastou só em muros e pontes mais de 80 milhões de reais. Cachoeiro do Itapemirim, a montante da cidade, é preciso construir barreiras entre Coutinho e Pacotuba, no sentido de prender a água nos momentos, vamos dizer assim, de excesso de água que vem de Una, que vem de Muniz Freire, que vem de Castelo, também para minorar o sofrimento do povo de Cachoeiro do Itapemirim. E assim, nós temos discutido com prefeitos, com vereadores,
em momentos oportunos, em momentos de sofrimentos, estamos pedindo ao governo um estudo técnico dessa situação. Muitas vezes poderá ser muito mais econômico o encontro de uma solução de união entre prefeitura, governo do estado e governo federal para minorar o sofrimento e melhorar esses municípios que são atingidos com chuvas que trazem preocupações fantásticas à nossa população. Nossa obrigação como deputado é exatamente pedir, solicitar. Nós então estamos pedindo ao governo que faça uma comissão técnica de alto nível, que participe os senhores prefeitos municipais dessas regiões, em busca de uma solução permanente para evitar esse grande sofrimento que nós estamos vendo, está acontecendo permanentemente em nossa cidade. No caso de Vila Velha, nós já sabemos, é aumentar o potencial, né, das bombas, porque, infelizmente, Vila Velha, que sofre tanto como Cariacica, que tem sofrido demais, são outros casos que, em vista da cidade estar praticamente no nível do mar, sofrem e sofrem muito. É preciso um estudo geral no Espírito Santo para localizar problemas que muitas vezes podem ser resolvidos e ficariam assim bem mais barato do que assistir o povo perdendo as suas casas, perdendo as esperanças e o governo gastando dinheiro com recuperação de estradas ou recuperação de pontes. Fica aqui hoje essa lembrança, essa solicitação, com o meu abraço a todos os deputados e aqui especialmente a você, José Esmeraldo, meu grande amigo e companheiro aqui da Assembleia Legislativa. Obrigado, fiquem todos com Deus, muito agradecido ao senhor presidente, doutor Hércules, que está dirigindo o trabalho com realmente muita inteligência. Obrigado, deputado Teodorico Ferraço. Com a palavra o deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Hércules, que está presidindo a sessão, aos deputados que estão presentes ainda aqui no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Nesses últimos dias, agora, né, já tem uma semana, que ocorreu uma tragédia novamente na cidade de Petrópolis, uma cidade histórica do Rio de Janeiro. E aí a gente vê as mesmas cenas que entra ano, sai ano, nós vamos ver. É sempre assim, choveu muito em tal lugar, choveu em algumas horas o que se esperava para o mês inteiro. É sempre a mesma coisa. Nós vivemos num país tropical. Obviamente que de tempos em tempos vai ser comum que numa região caia um volume de chuva muito acima do esperado. Considerando que nós estamos cada vez mais com o agravamento das condições climáticas no planeta, sobretudo com a questão do aquecimento global, esses fenômenos radicais serão cada vez mais comuns. Mas o que é que tem sido feito nos últimos anos para amenizar esses danos? Então, por exemplo, ali na região montanhosa do Rio de Janeiro, aquela região entre Petrópolis, Teresópolis, etc., há mais ou menos 10 anos atrás ocorreu umas chuvas muito fortes ali naquela região, que matou cerca de 1.000 pessoas. E agora, só ali em Petrópolis, cerca de 200 pessoas e tem quase 100 ou mais de 100 desaparecidas. Então, de lá para cá, quais foram as políticas públicas empregadas naquela região de tal forma a amenizar ao máximo, sobretudo, a perda de vidas humanas?
Nada praticamente foi feito. Aí é sempre a mesma história. Não, mas choveu em algumas horas, o esperado para o mês. É sempre a mesma história. O enredo é o mesmo. Aí vai governador, presidente, não sei mais quem, sobrevoar a região para mostrar o quanto são solidários com as pessoas. E aí começa toda uma movimentação das pessoas para fazer doação. Aí a imprensa vai dizer o quanto os brasileiros são solidários no momento de dor e não sei mais o que. Tá, os brasileiros são muito solidários mesmo, etc. Mas passado esse primeiro momento da dor, da tragédia, saiu da mídia, essas pessoas vão estar à própria sorte novamente. Até que um próximo evento climático rigoroso ocorra, que as pessoas normalmente vão perder seus bens, vão perder vidas, e um dia lá no Rio de Janeiro, outro dia aqui no Espírito Santo, nós vamos lembrar que há pouco tempo atrás, Iconha foi devastada praticamente, agora mesmo com chuvas um pouco acima do normal, né? Eu vi Mimoso do Sul, Castelo, enfim, Presidente Kennedy, não sei mais aonde, enfim. Isso vai acontecer permanentemente porque não se faz políticas públicas para amenizar isso. E todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe, só que não dá voto. Pode dar voto agora, na época que tem flagelado, as pessoas ir lá distribuir colchão, distribuir cesta básica e não sei mais o que. Agora, fazer obras preventivas, que demoram às vezes, né, a médio e longo prazo, e que tem resultado efetivo, isso não é feito em lugar nenhum, nem aqui no Espírito Santo, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. O Espírito Santo é o segundo estado com maior propensão de ocorrer o que aconteceu no Rio de Janeiro em função do relevo que nós temos aqui. Todo mundo sabe, eu sou professor de geografia, não sei tudo, mas entendo bastante dessa situação. Eu queria fazer um comparativo. Olha, o que é um país saber que vai enfrentar, nós somos um país tropical, então qual é o principal fenômeno natural que pode nos atingir de tempos em tempos? Chuvas torrenciais, com deslizamento de terra, com transbordamento de rios, etc, etc. O Japão, qual é o principal problema do Japão? É a questão geológica. É um país que constantemente é sacudido por terremotos. Então, no passado, você via um terremoto no Japão, matava milhares e milhares e milhares de pessoas. Hoje, terremotos da mesma proporção que ocorriam no Japão há 50, 60 anos atrás, matam um número muito reduzido de pessoas e às vezes não mata nada. E as construções feitas foram adaptadas a isso, que até mesmo o desmoronamento de prédios e construções hoje é infinitamente menor. Olha como, com tecnologia e políticas públicas sérias, conseguiram amenizar imensamente os danos provocados pelos fenômenos geológicos que ocorrem naquele país. É um exemplo claro do que é planejamento, do que é política pública, do que é você precaver coisas que são possíveis de ser precavidas e amenizadas. É claro que você não vai impedir que cedo ou tarde ocorra uma chuva muito torrencial em tal lugar. Isso é impossível de ocorrer, mas é muito possível que você tenha políticas públicas de habitação para impedir que as pessoas habitem lugares inadequados, porque não basta dizer para o sujeito, olha, você não pode morar aí porque essa é uma área de risco. Então ele vai morar onde? Então tem que ter uma política pública, olha só, nós vamos oferecer habitações dignas em tal lugar, etc, de tal forma que a gente possa retirar essa população daqui, reflorestar esse morro, ou então fazer, né, obras que impeçam deslizamentos de terra, desmoronamento, enfim. Então, assim, é curioso como a gente ainda se deixa levar por esses discursos sempre iguais. E entra ano, sai ano é a mesma coisa, e nada é feito de efetivo. Então, assim, nós precisamos, nas áreas ribeirinhas, nós precisamos urgentemente dragar os rios, nós precisamos reconstituir as matas ciliares, nós precisamos retirar essas pessoas das áreas ribeirinhas, nas áreas de encostas, nós precisamos dar um jeito de retirar essas pessoas. Não tem como retirar. E quais obras são possíveis para impedir desmoronamento de terra, então, nessas regiões? Para isso, existe possibilidade, existe. O que falta é vontade política de fato, o que falta é investimento. E muitas vezes não, sempre, isso aí é sempre, os gestores públicos são os principais responsáveis por essa questão. Não é a chuva que é a principal responsável. O principal responsável dessa quantidade imensa de mortos, de desabrigados, de pessoas que perdem tudo, é o poder público, que não executa as políticas públicas adequadas de habitação e que
consigam proteger a vida dessas pessoas. Solução para isso tem. O que falta é vergonha na cara dos políticos, dos gestores públicos, dos 3 níveis da União, dos estados e dos municípios executarem tais políticas. Muito obrigado, deputado Hércules. Obrigado, professor. O professor Magesta deu uma aula para nós agora de geografia. Próximo deputado inscrito, o deputado Renzo Vasconcelos. É ausente, deputada Raquel Lessa. É ausente, deputado Pastor Mansur, Marco Mansur. É ausente, deputado Marco Madureira. É ausente, deputado Marco Garcia. É ausente, deputado Marcelo Santos. É ausente, deputado Luiz Durão. É ausente, deputado Luciano Machado. É ausente, deputada Janete de Sá. É ausente, deputada Irine Lopes. Deputada tem 5 minutos. Bom, boa tarde ao presidente que preside a sessão, demais deputados presentes a essa sessão, servidores, todos e todas e todos que nos acompanham pelas redes da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o momento político que vivemos no país e no Estado. Nós conseguimos a façanha de, em 7 anos, sairmos da 6ª posição da economia internacional e chegarmos à 14ª posição. Isso, obviamente, reflete no emprego, na renda. Isso tem trazido um gravíssimo quadro de desemprego e o fato de termos voltado para o mapa da fome. Nós estamos vendo a desconstituição de diversas políticas públicas federais que não entram no orçamento. Nós estamos vendo um governo manietado por um Congresso, onde, para falar, só para dar um exemplo, se utiliza de um instrumento espúrio como o orçamento oculto. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo e o Brasil está efetivamente com o pé dentro do abismo. Significa dizer que quem tem responsabilidade com o povo brasileiro, significa dizer que quem tem responsabilidade com a classe trabalhadora, com os pequenos proprietários, com os pequenos empresários, não pode cruzar os braços. Nós estamos assistindo há quase um ano o presidente Lula liderar as pesquisas de opinião e cada vez crescendo mais em direção ao seu retorno à presidência do Brasil. Mas isso são pesquisas. A eleição efetivamente ainda não começou. Nós não sabemos se a federação prevalecerá ou não. Nós não sabemos se os estados serão organizados pelas coligações ou não. Há muita insegurança. Então, é um quadro que alguns se colocam de salto alto, achando que nós já ganhamos a eleição, vamos ganhar no primeiro turno. Preparem-se. Nós teremos eleições duríssimas.
com fake news, com parcela das instituições do Estado, buscando criar fatos, com o quarto poder, que é a mídia corporativa, trabalhando dioturnamente para não permitir que a esquerda brasileira retorne ao poder. E ainda temos o dissabor de ter entre as candidaturas uma persona não grata ao Brasil, responsável por uma série de prisões ilegais, cárcere privado, tortura psicológica, extinção de empresas, quando na verdade, se há crime, eles devem ser pagos pelos empresários e não as empresas para causar o desemprego. E agora, por último, pego pelo fisco porque sonegou recursos que recebeu de uma empresa para ter informações, né? Inside information, ou seja, informações privilegiadas para essa empresa que, no fatiamento da Petrobras, ficou com um pedaço dela, e eu me refiro ao Marreco, ao juiz Marreco, o senhor Moro, e as suas mentiras, e o seu saco de maldade. Então, neste momento, eu acho que todas as pessoas que querem a dignidade de retorno ao Brasil, que acham que o Brasil deve aos brasileiros e brasileiras emprego, salário, estabilidade, saúde, educação, respeito às diversidades, comida no prato, vacina no braço, precisam se colocar claramente nas trincheiras da luta democrática. E aqui eu quero render as minhas homenagens ao senador Fabiano Contarato, que se colocou a partir de ontem nessas fileiras, quando aceitou o convite do Partido dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, o que é uma coisa um pouco rara no PT, porque todos sabem como nós temos a capacidade de debater e não esconder as nossas diferenças, mas como temos unidade depois que as decisões são tomadas. Mas a pré-candidatura ao governo do Estado, do senador Fabiano Contarato, foi uma unidade, mas não uma unidade da direção partidária. É uma unidade da base militante filiada, é uma unidade da base social e é uma unidade da base eleitoral, porque não precisa ser filiado a nenhum partido, muito menos ao PT, para se votar nele. Então, assim, rendo aqui as minhas homenagens, estarei ombro a ombro, junto com muitos companheiros e companheiras, e com Fabiano Contarato, nós vamos rodar o Estado do Espírito Santo, construindo um programa de governo capaz de responder questões cruciais sobre o nosso modelo de desenvolvimento, a sua desconcentração, tanto a sua desconcentração, levando em consideração as diversidades do conjunto da população, bem como a diversidade das diversas regiões do Estado do Espírito Santo. Eu quero parabenizar o Partido dos Trabalhadores e deixar aqui um grande abraço ao nosso companheiro Fabiano Contarato. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Hudson Leal.
Ausente. Deputado Gandini. Ausente. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Está aí atrás? Está aí atrás, não? Foi embora? Deputado Freitas estava aqui até nesse minuto. Agora, no momento, ausente. Deputado Eric Musso, presidente, ausente. Eu estou vendo o deputado Zé Esmeraldo. Zé Esmeraldo, ele foi chamado, foi o primeiro a ser chamado. E ele não respondeu naquele momento. Mas, como nós temos ainda bastante tempo, eu vou assumir essa responsabilidade e vou dar o tempo do deputado Zé Esmeraldo falar, porque a nossa sessão deveria terminar às 18 horas, são 16h39, então com a palavra o deputado José Esmeraldo, que eu estou vendo que ele está esperando para falar. Pois não, deputado? Quero agradecer a Vossa Excelência, doutor Eric, pela sua habilidade política, pela sua sensibilidade. Vossa Excelência é um democrata e eu, com certeza, acredito em Vossa Excelência é um grande deputado e Vossa Excelência tem que continuar na Assembleia Legislativa. Vou dar início à minha fala aqui, agradecendo ao meu amigo Terração, que está aí, irmão de fé, camarada. Obrigado aí, querido amigo. Hoje mesmo eu tive uma conversa importante com uma pessoa da sua família, Vossa Excelência sabe quem é. Mas eu vou aqui dar início ao meu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal YouTube. Boa tarde. Hoje trago uma excelente notícia para a população da região de Porto de Cariacica, aonde eu tive o prazer e a honra de fazer o meu primário. Estudei lá no colégio, no Grupo Escolar Eulália Moreira, os 5 anos em Porto de Cariacica. O sonho dos moradores de toda a comunidade da região 9, que pertence a Porto de Cariacica, pela construção da abertura da quadra poliesportiva e reforma das dependências da Escola Estadual Rosa Maria Reis, está prestes a ser realizada. Aqui nós estamos vendo a quadra, que há 7 anos, essa quadra, ela não dava oportunidade aos alunos, que são 850 alunos da grande região 9, não tinham condições de ter aula de educação física. E a escola Rosa Maria Reis ao lado, uma escola também que há anos os moradores, a comunidade, os professores, a diretora reivindicava uma ampliação, uma melhoria, uma qualidade, para que desse uma qualidade de vida melhor a todos que ali estudam. E isso foi conseguido. E eu tenho a satisfação de poder dizer que foram R$6.589.000 realizados, né? Que foram postos nessa tão sonhada obra, conquistado por nossa atuação parlamentar junto ao governo do estado. Aqui nós estamos apresentando uma das datas que nós fomos lá, junto com os moradores, Dia do Professor. Aqui são as lideranças da região, né, que reivindicavam a reforma da quadra e também a ampliação e reforma da escola. Todas as etapas foram concluídas, quer seja projeto estrutural, fase e licitatória, repasse do recurso. E agora resta apenas providenciar a ordem de serviço pelo governo do estado para que as obras sejam iniciadas. Faço um apelo ao governador Renato Casagrande. Nós tivemos aqui nessa escola 8 ou 10 vezes, juntamente com toda a comunidade.
E o apelo que faço ao governador é que ele dê ordem de serviço, porque acompanhamos passo a passo, né, essa luta que foi da comunidade, foi do deputado estadual Zé Esmeraldo, foi também do Johnny, não posso deixar de dizer que ele estava também participando, né, Johnny Vitor, presidente da Associação de Porto de Cariacica, e também do Tiago Peçanha, foram brilhantes juntamente com a comunidade. Essa é uma obra de tamanha expressão de alto interesse social, pois o governo do Estado está investindo, a meu pedido, 6.589.000 reais, sendo 1.500.000 para a reforma, não é nem reforma, é a construção da quadra poliesportiva, que há 20 anos está sem nenhuma manutenção. Além da quadra, a área comum da escola também será reformada com a construção de novas salas climatizadas. Atualmente, as salas disponíveis para o ensino básico dos alunos são improvisadas, em situação que compromete a qualidade da aprendizagem desses alunos. Aqui nós estamos mostrando as fotos. As salas não possuem estrutura de alvenaria e as telhas são de fibrocimento. Isso é um absurdo, gerando intenso calor, principalmente em dias ensolarados. O valor para a reforma da escola é de R$ 5.809.000 reais, totalizando R$ 6.589.000 de investimento que captamos junto à Secretaria de Educação e junto ao Governo do Estado. Quero agradecer aqui ao Davi Diniz, secretário-chefe da Casa Civil, que não mediu esforço para atender o pedido do deputado estadual Zé Esmeraldo. No dia 15 de outubro de 2020, justamente no dia do professor, a convite do vice-presidente da Associação de Moradores de Porto de Cariacica, Tiago Peçanha, do Johnny Vitor, presidente da Associação de Porto de Cariacica, fiz questão de realizar uma visita na Escola Estadual Rosa Maria Reis, junto do meu amigo subsecretário de Esporte e Educação, Aurélio Meneghelli, que foi lá comigo várias vezes. Nessa reunião estiveram presentes Reginaldo, Ricardo, Givanildo, Barcelos, a Lucimar de Jesus, a senhora Olinda, o vigia da escola Marco Antônio e várias outras pessoas. Um dado importante é que essa escola atende aproximadamente 850 alunos e toda a região 9 de Cariacica. Há 10 anos, os alunos estão sem praticar aulas de educação física devido à falta de manutenção dessa quadra, que desde a sua construção nunca recebeu nenhuma reforma. No dia 27 de julho de 2021, estive novamente na Escola Estadual de Ensino Rosa Maria Reis, em Porto de Cariacica, juntamente com o engenheiro e subsecretário de Estado de Esporte e Educação, Aurélio Meneghelli, na presença da diretora da escola, Cláudia Caldeira, das servidoras da Secretaria de Educação, Cíntia e Magna, vice-presidente da comunidade, Tiago Peçanha, o presidente da comunidade, Johnny Vitor, estudantes e moradores da região, para anunciar que o processo de licitação estava sendo iniciado. Estiveram comigo a Lucimar, Glaucio, Eduardo, Tiago, Geraldo Faustino, Marco Antônio, Marcelo, os estudantes Stephanie, Heller e Olívia Pereira, Aline, Beatriz, Bruna, Evelyn, Carol, Luísa, Laís, Lima, Chayane, Stephanie, Thaís, Vitória Freitas, o Emerson, Luan, Caroline, Raoni, Jane, Keila, Leandra, Rafa, Sandy,
muita gente da comunidade. Aqui nós estamos mostrando a foto. A Camacobe mostramos o Paulo. Aqui nós temos um brilhante amigo também, o José Santana, aqui presente, que é um grande líder da região. Agradeço ao secretário de Estado da Casa Civil, Davi Diniz, e ao governador Renato, pelo investimento na educação com essa obra de alto interesse social e muito sonhada pelos moradores da região. A comunidade de Pô de Cariacica agradece. Nossos jovens terão a oportunidade de estudar uma escola com infraestrutura de qualidade, como em várias escolas reformadas e entregues pelo governo Renato Casagrande, que possui estrutura de primeiro mundo. Quero agradecer aqui ao doutor Ex por ter me dado essa oportunidade de poder ter feito a minha fala hoje, porque ontem eu estava em Una, eu fui de carro, eu não fui de helicóptero, e com certeza não consegui chegar no horário desejado, mas hoje eu estou fazendo a minha fala, que é saudar o meu querido amigo Ferração, doutor Ex, que também não deixa de ser cariaciquense, porque ele tem um trabalho brilhante prestado em Cariacica, ele trabalhou naquela região ali, e dizer para todos os amigos e amigas, nós que somos filhos de Cariacica, nascemos em Cariacica sede, com muita honra. Hoje estamos, como deputado estadual, fazendo a nossa parte, dando oportunidade àqueles que precisam ter um líder na Assembleia Legislativa para poder defender os interesses deles, da sociedade, porque eles com certeza no futuro serão grandes homens. Obrigado ao amigo Dr. Ex por ter me dado a oportunidade, mesmo fora do meu tempo, de falar, amigo brilhante, que trabalha, e o nosso querido amigo, que hoje eu tenho a honra e a satisfação de pertencer ao partido dele, Ferraço, que eu chamo de Ferração, que eu tenho liberdade de chamar ele de Ferração, um homem de primeiro mundo, um homem que realmente tem um trabalho brilhante nos 4 cantos do Estado do Espírito Santo. Então fica aqui o meu agradecimento e dizer para o governador Renato, vamos dar ordem de serviço. Esse apelo que eu faço a Vossa Excelência, como fiz o apelo com relação lá a Itaúcas Pedras, né? Lá Itaúcas Pedras, a ponte Itaúcas Pedras. E hoje eu faço esse apelo para Cariacica, que é fundamental que esses 850 alunos, eles tenham uma qualidade de ensino dentro daquele gabarito que eles merecem. E eu tenho certeza que você não vai demorar de dar ordem de serviço, porque cada dia que passa é mais um dia que eles perdem. Nós podemos dar ordem de serviço amanhã ou depois, depende agora só do governador Renato Casagrande. Muito obrigado, doutor Ex, muito obrigado, Ferração. Muito bem, deputado José Geraldo. Grande, obrigado, meu irmão. Eu quero dizer que o deputado falou o dobro do tempo, mas na verdade nós não temos nenhum deputado no plenário aqui presencial e não tem nenhum deputado para reclamar do tempo, e também presença no sistema virtual só estou vendo o deputado Teodorico Ferraço e também o deputado José Esmeraldo. Por isso ele falou mais e nós temos ainda praticamente 1 hora, teríamos mais ou menos quase 1 hora de sessão, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar. Aqui é Casa do Povo, Parlamento, casa de falar mesmo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco a senhora deputada e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, cedo, às 9 horas da manhã, conforme o regimento interno. E designe no expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão e as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão, vamos em paz e com Deus. Saúde, saúde e saúde. A TV Assembleia acaba de transmitir a sessão ordinária desta terça-feira. Os deputados aprovaram, em segundo turno, a PEC
proposta de emenda à Constituição que permite aos pedagogos acumularem cargos. Até agora, a Constituição Estadual somente permitia a professores e profissionais de saúde acumular cargos públicos remunerados. Com a aprovação da PEC em 2 turnos, com 22 votos sim, a emenda passa a fazer parte da Constituição Estadual. As 2 matérias que tramitaram em conjunto são de autoria dos deputados Bruno Lamas e Sérgio Majeski. Os demais itens que estavam em regime de urgência ficaram em prazo regimental para análise das comissões. Mais informações você confere daqui a pouco em nosso site e às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.